السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد. Caros irmãos e estimadas irmãs, quando nós lemos a história, a biografia dos companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam, ficamos admirados com o afeto, a paixão, a solidariedade que existia entre eles. Mas temos que estar cientes de que isto não foi automático, mas sim um processo. Passaram pela escola do Nabi alayhi salatu wassalam, onde foi incutindo neles esses valores, esses princípios, e é por isso que se tornaram estrelas e melhor geração, criaturas que não passaram melhores antes deles e nem depois deles. Existirão pessoas, com exceção dos profetas alayhimus salatu wassalam, mas tudo aquilo foi ensinado na escola do Nabi alayhi salatu wassalam. A compaixão, o afeto que existia entre eles. E Allah subhanahu wa ta'ala falou bastante também no Coran acerca deste princípio: limpar o nosso coração e juntar os laços de irmandade. Em inúmeros versículos do Coran, Allah subhanahu wa ta'ala encoraja, incentiva e diz: innamal mu'minuna ikhwa. Os crentes são irmãos uns dos outros. Mas esta irmandade verdadeira não se pode manifestar enquanto nós não limparmos o nosso coração. É mentira. Pode haver hipocrisia, mas estarmos no mesmo nível que os companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam estiveram é impossível enquanto nós não trilharmos os caminhos que eles trilharam. O Nabi alayhi salatu wassalam diz: Alá inna fil jasadi mudgha, idha saluhat saluha al jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al jasadu kullu, alá wa hiya al qalb. Exortou a cada um de nós que, olha, no corpo existe um pedaço de carne, um pedaço pequeno. Se estiver bom, saudável, então o corpo todo estará saudável. Se estiver estragado, se estiver corrompido, então o corpo todo estará corrompido. Alá wa hiya al-qalb, alá wa hiya al-qalb, alá wa hiya al-qalb. Repetiu 3 vezes. Atenção, que este pedaço de carne chama-se coração, al-qalb.
Se esse coração estiver limpo, então, inshallah, tudo o resto estará facilitado. Se estiver corrompido, então tudo estará corrompido, porque o capitão está corrompido. O capitão está corrompido. Então, tudo o resto seguirá. Estará corrompido. Allah subhanahu wa ta'ala, depois de ter mencionado o versículo Innamal mu'minuna ikhwa, que os crentes são irmãos uns dos outros, trouxe para nós uma lista de coisas que não devemos fazer. Uma lista de coisas que não devemos fazer para manter esta irmandade. Logo, diz: Ya ayyuhalladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawm. Ó vós que credes, nenhum grupo deve zombar do outro grupo. Por quê? Não devemos zombar. Allah diz: Asa an yakunu khayran minhum. É provável que esses que vocês zombam sejam melhores perante Allah subhanahu wa ta'ala. Sejam melhores perante Allah subhanahu wa ta'ala. E no fim, depois de Allah mencionar tudo isso que não devemos fazer, trouxe o critério: Inna akramakum indallahi atqakum. Certamente, akramakum, o mais honrado diante de Allah subhanahu wa ta'ala, é aquele que mais teme a Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui no princípio Allah está a dizer que não devemos zombar. No fim diz: Inna akramakum indallahi atqakum. Porque nós, como seres humanos, o nosso critério é a aparência. Não é? É a aparência. É pobre, vamos zombar. É escuro, vamos zombar. É amarelo, vamos zombar. Tem nariz desta forma, vamos zombar. Tem este problema, vamos zombar. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou a primeira coisa que não devemos fazer, a sukhriya. Não devemos zombar do outro, fazer pouco dele. Por quê? Inna akramakum indallahi atqakum. O mais honrado diante de Allah é aquele que mais teme. Asa an yakunu khayran minhum. Esse que você está a zombar, está a dizer que este é isso, este é aquilo. Asa an yakunu khayran minhum. Diante de Allah subhanahu wa ta'ala, pode ter um status que você nunca terá. Diante de Allah, pode ter um status que você nunca terá. É por isso que diz: Asa an yakunu khayran. Podem ser melhores. Wala nisa'un min nisa'. Depois frisou as mulheres, porque as mulheres têm esta qualidade de zombar. Olha, viste o vestido dela, viste como usou o seu lenço, viste como colocou o seu batom, repetiu a mesma roupa do casamento passado, olha para o sapato, olha para o dedo. Aqueles pequenos detalhes as mulheres tomam em consideração. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala fez questão cá de mencionar as mulheres. Que as mulheres devem ter muito cuidado e não devem zombar das outras mulheres. Porque o mesmo. Asa an yakunna. É provável que elas sejam melhores diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque o critério diante de Allah não é o mesmo que o vosso critério. Qual é o critério? Inna akramakum indallahi atqakum. É mais temente a Allah, este é melhor, mais honrado diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, em primeiro lugar, não devemos zombar uns dos outros. Uns dos outros. Quando uma vez um companheiro do Nabi alayhi salatu wassalam
disse para Bilal, estava zangado. O filho da preta, filho da preta, ele foi queixar o Nabi alayhi salatu wassalam. O Nabi sallallahu alayhi wasallam ficou totalmente vermelho. Vermelho. Que olha, o que se passa convosco? Ainda estão a invocar aqueles símbolos da ignorância. Abu Dharr, radiyallahu anhu, consta que era um homem super magro. Certa vez ele subiu numa árvore e expôs as suas pernas. Eram super pequenas. Então houve lá risos. O Nabi alayhi salatu wassalam diz que este, diante de Allah subhanahu wa ta'ala, tem um alto grau. Este que vocês veem, muito magro, com pernas que vocês gozam, zombam-se delas, tem um lugar diante de Allah que vocês nem têm noção. Então, o nosso critério é diferente, o critério diante de Allah subhanahu wa ta'ala é diferente. O que nós temos que fazer? Temos que respeitar a todos. Temos que honrar a todos. Sa'd ibn Abi Waqqas, o Khalid ibn Walid, ele era tão bem tratado por Nabi alayhi salatu wassalam que achou que era a pessoa mais querida diante do Nabi alayhi salatu wassalam. Quer dizer, da forma como o Nabi honrava ele. Certa vez ele quis tirar a prova dos 9 e disse: Ya Rasulallah, e quem é a pessoa mais querida por ti? Ele achou que sou eu, da forma que o Nabi alayhi salatu wassalam trata-me, honra. O Nabi sallallahu alayhi wasallam respondeu: Aisha, é a pessoa mais amada. Ele disse: não, Ya Rasulallah, eu estou a falar dos homens. O Nabi sallallahu alayhi wasallam disse: o pai dela, Abu Bakr. Ele ficou: olha, afinal não sou a pessoa mais querida, mas o Nabi sallallahu alayhi wasallam tratava a ele como se fosse a pessoa mais honrada. O Nabi disse: seu pai, Abu Bakr. Summa man, Ya Rasulallah. Depois quem? Ele pensou que eu sou o segundo. Depois de Abu Bakr venho eu. Nabi sallallahu alayhi wasallam disse a Umar: Summa man, Ya Rasulallah? Uthman. Summa man? Ali. Ele disse que o Nabi sallallahu alayhi wasallam foi mencionando nomes que eu preferi calar. Meu nome não chegava. Meu nome não chegava. Mas ele sentia-se honrado. O Nabi sallallahu alayhi wasallam tratava-lhe como se fosse a melhor criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. E assim fazia com todos os seus companheiros. Honrar, respeitar o próximo. Porque sabem, respeito quem atribuiu ao filho de Adam foi Allah subhanahu wa ta'ala. Respeito quem atribuiu foi Allah. Quando diz: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. De fato, nós honramos ao filho de Adam. Allah que está a dizer que nós honramos ao filho de Adam. E nós viemos e desonramos a pessoa. Estão a imaginar o contraste que existe? Allah está a dizer que nós honramos ao filho de Adam e nós queremos contrariar. Queremos desonrar. Queremos humilhar. Queremos menosprezar. Queremos gozar. Queremos zombar. Há cá um contraste. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. De fato, nós honramos ao filho de Adam. Quer seja ele branco, amarelo, preto, cinzento, não importa. Diante de Allah subhanahu wa ta'ala, quer seja rico, quer seja pobre,
não importa diante de Allah subhanahu wa ta'ala, quer seja patrão, quer seja trabalhador. Quer seja patrão, quer seja trabalhador. Trabalhador. Aquele trabalhador depende de nós, do nosso salário. Mas nós também precisamos do seu trabalho. E isso deve estar sempre no nosso juízo, que ninguém, na verdade, está a fazer favor a ninguém. Tal como o trabalhador precisa do salário, o patrão também precisa do trabalho. Então, os dois devem se honrar, respeitar. O trabalhador deve respeitar o patrão deve respeitar o trabalhador. Esse é o trabalhador, sim, mas devemos ser suaves. Devemos ser suaves, porque ele está numa posição baixa. Está numa posição baixa e qualquer gesto da nossa parte é olhado como desprezo. É olhado como desprezo, é normal. E é por isso, Allahu Akbar, isso só poderia acontecer com o Nabi alayhi salatu wassalam. Anas ibn Malik radiyallahu anhu diz que eu servi o Nabi alayhi salatu wassalam por 10 anos. 10 anos. Nabi sallallahu alayhi wasallam nunca me disse por que você fez isso, por que você não fez aquilo. Ou por outras palavras, o Nabi sallallahu alayhi wasallam sempre foi suave com Anas ibn Malik. Nunca me insultou, nunca me bateu durante 10 anos. 10 anos. Nosso trabalhador, no primeiro mês. Depois, é verdade que estamos a sair um pouco do nosso tema, mas é importante, talvez não tem este conhecimento, muita gente. Nós temos que saber que aquele que nós pagamos 8.000, 9.000, 10.000, não tem as mesmas competências que aquele que merece 80.000. Não devemos exigir trabalho de 80.000 para aquele que recebe 8.000. É injustiça. É injustiça. É por isso que eu tinha um tio que ele ficava muito zangado quando a esposa e as filhas menosprezavam a doméstica em casa. A doméstica recebe quanto? 7, 8, 10.000 meticais. Dizia que, olha, se ela pensasse tanto como tu, não estaria cá a limpar a sanita e a cozinha. Então, sejamos um pouco mais suaves, porque este valor que você paga também não é 100.000 meticais. Não é 100.000 meticais. É apenas 10 ou 8.000 meticais que pagamos. E não podemos exigir que ela tenha a competência de uma mulher que recebe 100.000 meticais. Isso é injustiça. Isto é injustiça. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. O primeiro defeito, não devemos zombar uns dos outros. Depois Allah diz: وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. Não procureis defeitos entre vós. Procurar defeito no próximo. Este é um grande problema. Este é um grande problema. Todos nós temos defeito. Mas procurar defeito, esse já é outro nível. Vamos viver e deixar as pessoas viverem. Não vamos andar à procura de defeito das pessoas. E é por isso que Imam Malik, rahimahullah ta'ala, em Medina, vivia em Medina. A diferença de Imam Malik e o Nabi alayhi salatu wassalam praticamente foi de uma geração. Diz que eu conheci pessoas com poucos defeitos, mas tinham o hábito de falar dos defeitos dos outros. Allah subhanahu wa ta'ala, como castigo, expôs todos esses defeitos que eles tinham. Eram poucos,
Mas por causa deste hábito de procurar defeito, expor as pessoas, Allah expôs seus defeitos também. E conheci pessoas com muitos defeitos, muitos pecados, mas calavam. Eu e Allah. Não falava do outro. Allah também escondeu seus pecados. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. E não podemos chamar também uns aos outros com aqueles nomes que não gostamos. Com aqueles nomes que não gostamos. O nosso trabalhador, o nosso patrão, os trabalhadores também têm este defeito de dar nome a patrão, aquele cacata, aquele isso, aquele aquilo. O patrão também. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. Devemos honrar, chamar com belos nomes. Belos nomes, que a pessoa fica satisfeita. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Depois Allah subhanahu wa ta'ala trouxe outro princípio. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ. Ó vós que credes, evitai muitos dos pensamentos. إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. Suposição. A pessoa tem alucinação. Ele está sentado. Olha, esse está sentado muito concentrado. Acho que quer traçar um plano para roubar. Ele não falou nada. São aquelas nossas alucinações. Isso é vano. Devemos evitar pensar mal do outro. Enquanto conseguirmos encaixar no lado positivo, vamos encaixar. E nunca carregar para o lado negativo. Quantas vezes nós já pensamos negativo a respeito do próximo, enquanto ele estava distante? Com o tempo nós vemos, olha, afinal ele não é assim. Ele estava longe desse lado negativo, estava no lado positivo. وَلَا تَجَسَّسُوا. E não devemos espiar. Qual é o negócio que está a fazer? Tem amante ou não tem amante? Este não é teu trabalho. Este não é seu trabalho. Allah não colocou a nenhum de nós cá como polícia. Consta no Corão que você é polícia? Não. É entre ele e Allah subhanahu wa ta'ala. O que ele fizer às escondidas é entre ele e Allah subhanahu wa ta'ala. Não devemos nós espiar para depois expor que olha, este é isso, este é aquilo. Sabe? Pecado até no tempo de Nabi alayhi salatu wassalam existia. Ou não? Existia. Não houve zina. Não houve companheiros que foram apedrejados, aquela mulher. Mas a sociedade torna-se saudável enquanto nós escondermos o lado negativo. Enquanto nós escondermos o lado negativo e mostrarmos o lado positivo, então, inshallah, estaremos bem. Vamos corrigir o lado negativo de forma secreta. Mas quando trata-se do lado positivo, nós temos que expor, temos que manifestar. Então, inshallah, a sociedade estará no bom caminho. É por isso que o Nabi alayhi salatu wassalam diz que todos serão perdoados por Allah subhanahu wa ta'ala. Excepto aquele que expõe seus pecados. Pratica de forma secreta. Pratica, atenção, eu não estou a dar autorização. Estou a dizer, você não consegue? Então, que faça de forma secreta entre você e Allah. E não expor seus pecados. وَلَا تَجَسَّسُوا. Não devemos espiar. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. E não devemos caluniar. Hoje, infelizmente, as nossas sentadas só têm ânimo quando falamos do próximo.
É difícil nós sentarmos sem falar de alguém. Ou não? É difícil. Aquele papo não anima. Não anima. E nós procuramos essas sentadas. E o mais amado por nós é aquele que mais tem fofocas. Às vezes ligamos. Como é, pai? Não há nada hoje. Até parece que estamos à procura de um business. Mas não há nada. Não há nenhuma fofoca aí. E somos nós os homens. Coisa que deveria ser de mulher. Nós os homens também já estamos nessa onda de fofoca. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Não devemos falar mal do outro. Sabe, falar mal de pessoas é doença. Dizem que falar de pessoas é doença e falar de Allah é saúde. Quando a pessoa está ausente, nós devemos falar bem dela. Não está conosco, vamos falar do seu lado positivo. Quando ele está presente, você pode corrigir. Olha, você fez isso, você fez aquilo. Também a sós. Mas onde ele não está, você quer falar dele. Isso não é correto. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu tudo isso que nós mencionamos cá. E antes de mencionar o que diz, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً, que os crentes são irmãos uns dos outros. Mas se nós não deixarmos de praticar tudo isso que deixamos, então não vamos concretizar esta irmandade que Allah desejou. Allah começou com إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً e terminou com إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Allah concede a todos nós bom comportamento, compreensão daquilo que foi dito. Sallallahu alaihi wa sallam. وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.